Olá, meu nome é Rodolfo Borer Parpinelli, sou aluno do sexto semestre do curso de Letras, Licenciatura, da Universidade São Judas Tadeu, no período noturno, Campus Moca, em São Paulo, e a minha orientadora de estágio é a professora Cíntia Piccini. Vou apresentar uma sequência didática a ser ministrada no primeiro ano do ensino médio durante o segundo bimestre do ano letivo, com uma carga horária total de 3 aulas de 50 minutos cada. A primeira aula tem como tema o desenvolvimento de habilidades e competências das línguas portuguesa e inglesa por meio da análise e discussão de movimentos políticos, artísticos e socioculturais contemporâneos. A área do conhecimento é linguagens e suas tecnologias no ensino médio, competências específicas e habilidades. As habilidades a serem desenvolvidas nesta aula, segundo de acordo com a BNCC, serão três. A primeira delas, EM13LGG303, debater questões polêmicas de relevância social, analisando diferentes argumentos e opiniões para formular, negociar e sustentar posições, frente à análise de perspectivas distintas. Segunda habilidade, EM13LGG305, mapear e criar, por meio de práticas de linguagem, possibilidades de atuação social, política, artística e cultural para enfrentar desafios contemporâneos, discutindo princípios e objetivos dessa atuação de maneira crítica, criativa, solidária e ética. A terceira habilidade desta aula é EM13LGG403. Fazer uso do inglês como língua de comunicação global, levando em conta a multiplicidade e variedade de usos, usuários e funções dessa língua no mundo contemporâneo. Essa aula será aplicada e fixada com o objetivo de apresentar manifestações literárias, socioculturais e políticas da contemporaneidade, a fim de desenvolver diversas competências e habilidades. As atividades orais, escritas e práticas serão desenvolvidas por meio de aula expositiva dialogada, estudo de casos, gamificação, trabalho em equipe e produção textual bilíngue. O encaminhamento metodológico da aula e a metodologia ativa a ser empregada será aula expositiva dialogada. Por meio dessa metodologia, serão expostos pelo professor diferentes gêneros discursivos nas línguas portuguesa e inglesa, bem como diversas formas de manifestações artísticas e culturais pertencentes à sociedade contemporânea, sendo o professor responsável por mediar a participação ativa dos alunos por meio de questionamentos, discussões e interpretação dos objetos de estudo. Outra metodologia ativa empregada será o estudo de caso. Complementando a metodologia anterior, o docente deverá promover a análise de situações cotidianas que se aproximem ou de fato pertençam a um contexto real, com o intuito de desenvolver competências e habilidades relacionadas à resolução de problemas, à tomada de decisão, à defesa de ideias, à capacidade de argumentação e ao trabalho em equipe de maneira crítica, criativa, empática, solidária e ética. O professor deverá guiar os alunos no estudo de eventos reais apresentados por diversos gêneros textuais bilíngues, como notícias, crônicas, charges, resenhas, críticas, entre outros. Outra metodologia ativa a ser utilizada nessa aula será a gamificação. O professor deverá fazer uso de mecânicas e dinâmicas de jogos e quizzes como aliada no processo de aprendizado da língua inglesa, bem como via responsável por promover o engajamento, resultando no desenvolvimento da competência linguístico-comunicativa de cada aluno. Os alunos se dividirão em equipes de no máximo 5 pessoas. Cada grupo deverá possuir um dispositivo eletrônico com conexão à internet fornecido pela instituição de ensino, podendo ser um aplicativo Kahoot ou similar. A plataforma responsável para o desenvolvimento da metodologia é de escolha do professor ou da instituição de ensino. O professor deverá fornecer aos alunos instruções e, uma vez que todos tenham entendido a dinâmica, o quiz deverá ser transmitido por meio de uma tela de projeção retrátil ou similar. O quiz deverá abordar assuntos já estudados e discutidos anteriormente. A última metodologia utilizada nessa aula
serão técnicas de criação narrativa. O professor deverá fornecer diversas técnicas de produção textual e orientar os alunos na criação de 2 textos narrativos, podendo ser uma história real, fictícia ou mesclando dados reais e imaginários. Conhecimento prévio necessário para essa aula é um conhecimento intermediário ou avançado da língua inglesa e de questões socioculturais, visando o desenvolvimento das competências comunicativas e do trabalho em equipe. Atividades e a avaliação. A separação da turma será feita discussão agrupada e produção de texto individual. O desenvolvimento da atividade será da seguinte forma: o professor deve guiar os alunos nos debates em grupo, explorando as competências comunicativas de cada um. O docente deverá auxiliar os alunos com técnicas de produção dissertativa argumentativa nas línguas portuguesa e inglesa. Os materiais, tecnologias e recursos utilizados para a aula: livros, filmes, revistas, dispositivos eletrônicos móveis e tela de projeção retrátil. A nota será atribuída de acordo com habilidades e competências orais exploradas em grupo, valendo 5 pontos, um texto produzido na língua portuguesa com temática social, valendo 10 pontos, e outro texto produzido na língua inglesa, também valendo 10 pontos, com temática social. A segunda aula dessa sequência didática terá como tema as variedades linguísticas e a adequação de contextos. Área do conhecimento, língua portuguesa no ensino médio, campos de atuação social, competências específicas e habilidades. As habilidades a serem desenvolvidas nesta aula, de acordo com a BNCC, serão: EM 13LP09. Comparar o tratamento dado pela gramática tradicional e pelas gramáticas de uso contemporâneas em relação a diferentes tópicos gramaticais, de forma a perceber as diferenças de abordagem e o fenômeno da variação linguística e analisar motivações que levem ao predomínio do ensino da norma padrão na escola. A segunda habilidade, EM 13LP10. Analisar o fenômeno da variação linguística em seus diferentes níveis: variações fonético-fonológica, lexical, sintática, semântica e estilístico-pragmática. E em suas diferentes dimensões: regional, histórica, social, situacional, ocupacional, entre outros, de forma a ampliar a compreensão sobre a natureza viva e dinâmica da língua e sobre o fenômeno da constituição de variedades linguísticas de prestígio e estigmatizadas, e a fundamentar o respeito às variedades linguísticas e o combate a preconceitos linguísticos. A aula será aplicada e fixada com o objetivo de apresentar as diversas variações linguísticas da língua portuguesa presentes em cada país que dela faz uso, bem como manifestações literárias socioculturais e políticas da contemporaneidade, a fim de desenvolver diversas competências e habilidades. As atividades orais, escritas e práticas serão desenvolvidas por meio de aula expositiva dialogada, estudo das variações linguísticas, discussão em grupo e compreensão individual da língua e seus fenômenos. Encaminhamento metodológico. Metodologias ativas a serem empregadas. Aula expositiva dialogada, onde o professor deverá apresentar diferentes gêneros, épocas, culturas de diferentes países falantes da língua portuguesa e de diferentes regiões do Brasil. O professor deverá expor aos alunos textos de diferentes gêneros, áudios com as diversas variações da língua, para que o aluno possa identificar a própria língua como sendo uma língua internacional e de todos. Em seguida, o docente deverá pedir aos alunos que identifiquem as diversas variações linguísticas para um mesmo vocábulo ou expressões. O professor deverá guiar os alunos na identificação e compreensão da variação geográfica, histórica, social, situacional, sobre a língua formal e informal. Será feito um estudo de caso, onde o professor deverá apresentar aos alunos diferentes situações onde ocorre o preconceito linguístico, a fim de que possam desenvolver um texto argumentando sobre como e por que ele ocorre, e de que forma podemos evitar esse tipo de preconceito.
Atividade e avaliação. O conhecimento prévio necessário para esta aula é saber reconhecer os países que fazem uso da língua portuguesa, conhecimento de história sobre a colonização do Brasil por Portugal e noção do que são as variações linguísticas. Atividade e avaliação. A separação da turma, discussão agrupada e produção individual. Desenvolvimento da atividade. O professor deverá guiar os alunos nos debates em grupo, explorando as competências comunicativas de cada um. O professor deve também auxiliar os alunos com técnicas de produção dissertativa argumentativa na língua portuguesa. O docente deverá apresentar diversos sotaques, contextos e gírias, entre outros, como elementos pertencentes da língua, reconhecidos pela linguística como fenômenos evolutivos. Os materiais, tecnologias e recursos utilizados serão livros e vídeos. A nota será atribuída de acordo com a argumentação oral livre, valendo 5 pontos, um exercício prático relacionando aspectos gramaticais e linguísticos, valendo 5 pontos, e a compreensão de diversos gêneros textuais e variações linguísticas, valendo 20 pontos. A terceira e última aula dessa sequência didática terá como tema quem eu sou e qual o meu lugar na sociedade. Área de conhecimento, língua portuguesa no ensino médio, campo de atuação social, competências específicas e habilidades. As habilidades a serem desenvolvidas nesta aula são EM 13LP08. Analisar elementos e aspectos da sintaxe do português, como a ordem dos constituintes da sentença e os efeitos que causam sua inversão, a estrutura dos sintagmas, as categorias sintáticas dos processos de coordenação e subordinação e os efeitos de seus usos, e a sintaxe de concordância e de regência, de modo a potencializar os processos de compreensão e produção de textos e a possibilitar escolhas adequadas à situação comunicativa. A segunda habilidade é a EM 13LP19. Apresentar-se por meio de textos multimodais diversos, perfis variados, GIFs biográficos, biodata, currículo web, videocurrículo, entre outros, e de ferramentas digitais, ferramentas de GIF, Wiki, entre outros, para falar de si mesmo de formas variadas, considerando diferentes situações e objetivos. A terceira habilidade desenvolvida nesta aula, EM 13LP27. Engajar-se na busca de solução para problemas que envolvam a coletividade, denunciando o desrespeito a direitos, organizando e participando de discussões, campanhas e debates, produzindo textos reivindicatórios, normativos, entre outras possibilidades, como forma de fomentar os princípios democráticos e uma atuação pautada pela ética da responsabilidade pelo consumo consciente, pela consciência socioambiental. A aula será aplicada e fixada com o principal objetivo de oferecer ao aluno uma base para que ele possa se comunicar e falar sobre si nos diversos campos de atuação. Serão propostas apresentações pessoais que exploram os mais diversos gêneros, seja um texto, uma canção, um roteiro, um conto, uma crônica ou até mesmo um podcast. O encaminhamento metodológico desta aula. Serão empregadas metodologias ativas, onde o professor deverá apresentar aos alunos exemplos sobre a ambiguidade e inversões sintáticas, com o intuito de melhorar as habilidades de escrita. O professor deverá também propor aos alunos que redijam uma carta de apresentação utilizando a norma culta. O aluno deverá criar um vídeo ou texto curto se apresentando. A linguagem pode ser formal ou informal, mas o aluno deverá saber identificar os elementos presentes que comprovam a escolha dele. O professor deverá propor aos alunos a criação de um debate que explore uma solução viável ou defesa de ideia que envolva a coletividade e os direitos humanos e civis, utilizando
um ou mais gêneros discursivos, podendo ser escrito, oral, visual, audiovisual, utilizando a forma culta ou não, mantendo-se fiéis às regras gramaticais e estruturais de cada gênero, para ser entregue futuramente como forma de avaliação, podendo ser feito individualmente ou em grupo. Conhecimento prévio necessário para esta aula é o conhecimento sobre inversão sintática, concordância e regência. Conhecimento sobre direitos humanos, civis e também o conhecimento sobre política, meio ambiente, democracia, entre outros temas. Atividade e avaliação. A turma será separada individualmente para produções textuais e em grupo para discussões. Desenvolvimento da atividade. O professor deverá apresentar diversas formas de apresentação. O professor também deverá guiar os alunos na execução de um currículo e apresentação, fornecendo a eles técnicas para tal. Produção de debate deverá ser apresentada individualmente ou em equipe numa aula futura. Os materiais, tecnologias e recursos utilizados são vídeos, livros, revistas, currículos e tela de projeção retrátil. Essa aula será avaliada com a apresentação pessoal em vídeo, áudio ou gênero textual livre, valendo 20 pontos. E a avaliação em grupo será feita por meio de uma produção de debate argumentativo, valendo 25 pontos. Fechando uma sequência didática de 3 aulas e avaliação com uma pontuação máxima de 100 pontos.